De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira. Já brindamos hoje? Conhece já o novo site em www.quintadaminhoteira.pt. Apoia-nos também a Tubion, Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. A Laserprint é também um dos nossos apoios. Sabe mais em www.laserprint.pt. A Fábrica Coffee Roasters tem brindado os nossos convidados com o melhor café. Sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. A gravação deste vídeo tem o apoio da AVK. Se vês os nossos episódios no YouTube, aproveita para subscrever o nosso canal. Clica aqui no segue, é muito importante para nós. E por último, dar as boas-vindas ao novo apoio da Polispor. A partir de agora os nossos convidados recebem de oferta uma garrafinha personalizada para poderem beber água durante o dia e lembrarem-se de costas para a plateia. Saibam mais sobre esta marca premium em www.polispor.com/pt. Após esta epopeia de patrocinadores, é bom, já sabem, se quiserem apoiar o podcast, entrem em contacto connosco. E bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast de Costas para a Plateia. E hoje, o último episódio aqui da terceira temporada, gravamos aqui com o nosso já habitual Luís Fagulha. Grande Luís, bem-vindo. Já é aqui terceiro episódio que é connosco, terceira temporada. Já, é verdade. Daqui a nada já tens mais episódios do que eu, inacreditável. Não, isso não é possível. É possível, pode acontecer quando lançares o teu próprio podcast. Muito bem-vindo, é sempre Obrigado. Um prazer estar aqui contigo. Estamos aqui, são 5h49, como é hábito nos nossos dias de treino às 5 da manhã, Luís chegou atrasado. Faz parte da consistência. Isto é importante ser consistente aqui ao longo do tempo. Mentira, estamos a gravar às 5h49 aqui na CrossFit Alfadena, é o local onde nós habitualmente nos encontramos a estas horas para treinar, e o Luís insistiu bastante que fazia todo o sentido gravar a esta hora, então fez com que eu acordasse hoje às 4h30 da manhã para conseguir montar todo o material e conseguimos gravar a esta hora. Obrigado, Luís. Nada. Fazia todo o sentido fazermos este episódio às 5 da manhã, até porque é um hábito que nós criámos. Ultimamente não tem sido fácil. Tu não tens colaborado nesse sentido. E tu também não, arranjaste um amigo de quatro patas. Mas não vamos aqui desabafar aqui sobre estas agruras da vida. Está nesta disputa, não vale a pena. Vamos só focar-nos aqui no nosso hábito. De facto, nos últimos tempos tem sido mais complicado, mas vamos mudar isso. Vamos a isso. Então, amigo, bem-vindo aqui então mais uma vez. Eu gostava por começares por te apresentar. Quem ainda não ouviu, o Luís fez connosco aqui na primeira temporada, fechámos a temporada com ele. Na segunda temporada fez parte do painel de 4 convidados onde estivemos a falar sobre paternidade e maternidade. Um episódio fantástico que não percam, se ainda não ouviram, vale muito a pena ouvir. E hoje vamos nos focar aqui um bocadinho mais aqui na parte da carreira de enfermeiro aqui do Luís e como é que está um bocadinho da profissão em Portugal, e depois vamos nos focar aqui na criação de novos hábitos. Vamos falar precisamente aqui da nossa experiência de treino às 5 da manhã, como é que foi, prós, contras, e de outros assuntos aqui relacionados também com essa problemática do treino e da vida do dia a dia. Então, amigo, gostava que começasses por te apresentar aqui aos nossos ouvintes, se ainda não te conhecem, ficaram aqui já com mais uma pequena resenha. Ok, então o meu nome é Luís Fagulha, tenho 42 anos, sou enfermeiro de profissão. A minha carreira começou em 2000. Eu fiz o curso de enfermagem no último ano em que os enfermeiros faziam a sua formação como bacharelato, e portanto passados 3 anos eu tinha o curso de bacharelato, e sendo o último ano de bacharelato eu tive a oportunidade de fazer mais um ano de complemento, e assim acabei com a licenciatura, com a licenciatura. Neste momento o curso de enfermagem já parte de base como uma licenciatura. Nessa altura
Pude fazer esse ano complementar que me deu a licenciatura já a trabalhar, porque tinha o curso de bacharelato, e portanto foi logo uma oportunidade para fazer este ano complementar e trabalhar ao mesmo tempo. Okay? Nessa altura, o meu percurso começou no Hospital da Cruz Vermelha, nesse ano, num serviço de cirurgia cardíaca, e a partir daí o meu foco foi sempre no doente crítico, e comecei nessa altura a trabalhar num serviço de urgência, na altura no Correio Cabral, e foi uma escola brutal fazer serviço de urgência, e nessa altura tive também a oportunidade de conhecer o INEM, fiz um curso de... Só está aqui o microfone. Ok. Tá. Fiz um curso para ser enfermeiro de VMER, que é a Viatura Médica de Emergência e Ressuscitação. Na altura, isto já estamos a falar em 2004, 2005, e a partir daí o meu foco esteve sempre no doente crítico, com serviço de urgência, na altura VMER, e depois com a oportunidade também de fazer helicóptero no INEM, que foram experiências brutais para mim. A partir daí tive a oportunidade de trabalhar num duplo emprego nos cuidados intensivos e acabei por ganhar alguma paixão por essa área também, e passados 7 anos de serviço de urgência decidi mudar completamente e fui nessa altura para um serviço de cuidados intensivos, o qual me mantive em diferentes hospitais durante aproximadamente 8 anos por aí. E depois decidi abraçar um novo projeto. Eu conhecia um médico que foi abrir a unidade de cuidados intensivos da Fundação Champalimau, que me convidou para abraçar este novo projeto. Fui para lá e recentemente, há 2 anos, decidi fazer outra mudança para uma área completamente diferente, que é o bloco operatório, e aí me mantenho. E achas que foi uma boa mudança ou achas que veio com muitos desafios acoplados? Foi uma boa mudança e veio com muitos desafios acoplados, porque é como mudar completamente o chip. São áreas completamente diferentes de atuação da enfermagem. É quase como começar do zero, apesar de ter já muitos anos de experiência como enfermeiro. O facto de ir para um serviço completamente diferente, muito diferenciado, com tecnologia completamente diferente, com uma área muito técnica, estamos a falar de muito instrumental, com nomes muito diferentes, nada genérico, muito específico, e portanto esse foi um grande desafio. Mas eu encontrei sempre na minha carreira momentos em que me decidi colocar perante esse desconforto. Sempre que me sentia, por exemplo, quando eu estive na urgência durante 7, 8 anos, houve uma altura que eu senti que precisava de mais qualquer coisa, precisava de aprender mais, e então mudei para cuidados intensivos, e passado o mesmo período de tempo senti novamente essa necessidade, e agora no bloco operatório estou num mundo completamente diferente, estou a aprender muito, ainda hoje aprendo, são muitas áreas diferentes, são muitas especificidades, e nesse sentido acho que foi um desafio, mas um desafio bem aceito. Também são os desafios que nos fazem crescer, não é? Se também Exatamente. são desafio, temos que procurar outro lugar. Bem, e o Champalimau também é state of the art, não é? Também acaba por ser uma motivação extra. Sim, e estamos a falar de desafios do ponto de vista tecnológico. Estamos a falar para te dar um exemplo, nós trabalhamos com cirurgia robótica que nos lança muitos desafios, porque, para teres ideia, eu quando estou a instrumentar uma cirurgia robótica, eu estou junto a um robô e o cirurgião não está junto ao doente. O cirurgião está dentro de uma consola a jogar PlayStation 5 enquanto o a robô faz o jogar trabalho. PlayStation 5, exatamente, é qualquer coisa desse género, porque ele para a consola ser ativada ele tem que colocar a cabeça dentro da consola, só assim é que ativa a consola. Um dos braços do robô que está dentro do doente tem uma câmara 3D, portanto o médico é como se estivesse dentro do doente. Para te falar em termos básicos, é isto que acontece. Ele está a ver dentro do doente em 3D.
E as mãos são colocadas dentro de uns joysticks e os outros braços do robô são comandados pelas suas mãos. Portanto, todos os movimentos que eles fazem são replicados pelo robô, o que traz grandes vantagens para o doente, porque evita vários erros que poderiam ser feitos de forma manual, se fosse ele a fazer. E do ponto de vista de recuperação do doente não tem nada a ver. Estamos a falar de Se correr mal podem culpar o robô. Esse robô assim, despedimos o robô. Corta os braços ao robô. Isso a culpa é sempre do robô. Visionários. Quem instalou lá o robô sabia assim. Que a coisa ia correr bem. E portanto nós estamos a instrumentar e a lidar com o robô ao nosso lado e o cirurgião não está ali perto de nós. Claro que temos outro cirurgião ajudante que também está ali connosco, mas acaba por ser um mundo completamente diferente. Muito fixe. Como é que achas que está aqui a profissão de enfermeiro em Portugal? Olha, tu vês notícias, certo? Eu vejo pouca televisão, confesso. Por isso é que eu gosto dos vossos testemunhos. Eu gosto mais de contacto cara a cara. Então, olha, vou-te atualizar em relação a isso. Atualiza. Olha, a carreira de enfermagem, olhando assim historicamente, eu quando comecei a trabalhar, eu acho que nós estávamos numa boa posição. Não só em termos de status na sociedade, como do ponto de vista profissional havia um reconhecimento por parte das empresas do esforço dos enfermeiros. Já na altura era necessário cobrir muitas horas em falta nos hospitais, mas essas horas eram valorizadas do ponto de vista financeiro. E isso foi-se perdendo ao longo dos anos. Não só em termos de carreira, mas com uma valorização desse trabalho extra que os enfermeiros têm que fazer para garantir que os cuidados são prestados com um mínimo de qualidade. E o que tu vês hoje a acontecer é um fenómeno muito triste, na minha perspectiva, que é o Estado forma enfermeiros, investe nesses enfermeiros e muitos deles nem sequer exercem ficam por cá, não é? E não exercem sequer um minuto de enfermagem em Portugal. Isto tem muito a ver com o facto de não haver neste momento esse reconhecimento do ponto de vista da carreira e financeiro e, por outro lado, não há motivação para trabalhar com as condições atuais que nós temos. E, portanto, tu tens uma taxa de imigração em enfermeiros brutal. A nossa bastonária está sempre a tocar nesse ponto sempre que é solicitada para falar em meios de comunicação social. E o que eu vejo de pessoas que acabam por tomar esse passo de ir para fora é que encontram o reconhecimento lá do outro lado. E é uma pena. Não, o português, por esse mundo fora, acaba por ser reconhecido, não é? Só na parte de enfermagem. Acaba por ser em quase todas as profissões bastante reconhecido o seu esforço e valorização. E de facto, à minha volta, acabo por ter mesmo alguns familiares que abraçaram essa carreira e que acabaram por ir para o exterior e por lá continuam. E nós somos, a nossa formação é reconhecida lá fora como muito, muito boa, com uma enorme qualidade e completa. Um enfermeiro que sai daqui e vai trabalhar, vou-te dar um exemplo, em Inglaterra, lá a formação é muito limitada, é muito compartimentada e, para teres ideia, um enfermeiro que chega lá não pode picar uma veia sem ter um curso específico de picar uma veia. Não pode pôr um catéter urinário sem fazer o curso específico de pôr um catéter urinário. E nós cá saímos do curso a fazer isso tudo. Não é uma formação que tu encontres em todo o mundo, com esta qualidade. E isso é reconhecido lá fora e somos recrutados. Nós temos países que vêm cá a Portugal fazer eventos para se mostrarem, só para recrutar enfermeiros. Eu curiosamente, eu e a Cláudia, que é a minha mulher, somos enfermeiros. Curiosamente tivemos num desses eventos para ir trabalhar para o Médio Oriente, tivemos a um pequeno passo de tomar essa decisão, acabámos por não ir porque não nos garantiam seguro de saúde para as crianças e a educação para as crianças, e isso depois ia acarretar custos muito elevados e portanto se calhar não ia compensar. Mas reconheço que para quem não tem filhos, para quem quer ter uma experiência diferente, é muito tentador. É muito tentador. Essa acaba por ser, principalmente o Médio Oriente, para quase todas as profissões agora hoje em dia, acaba por ser uma oportunidade que quem não tiver família, depois a família já começa a pesar. E nós, apesar de tudo, Portugal
Ainda tem muita coisa boa e pronto, e nós nascemos aqui, não é? Também gostamos de valorizar o nosso país. Qual é que achas que é o futuro da profissão? Se calhar pode ser um bocadinho mais específico cá em Portugal e um bocadinho mais abrangente, até porque tu estás num local onde por norma costumas ver o futuro a acontecer, não é? Exatamente. E aquilo que se passa ali na Champalimau, se calhar só daqui a 10, 15, 20 anos é que se vai replicar no resto do país. Como é que tu vês aí o futuro da profissão? Olha, o futuro, eu acho que o grande desafio da enfermagem para o futuro, neste momento, é precisamente manter os cuidados personalizados e humanizados perante toda esta tecnologia que está a aparecer. Nós temos tudo informatizado, temos muita tecnologia, mas o core da enfermagem Ainda é o toque humano. É o toque. E eu acho que é isso que faz muita diferença, e daquilo que eu falo com as pessoas, a experiência de uma pessoa que passa por um problema de saúde, muitas vezes o que fica marcado é a presença do enfermeiro, porque é o enfermeiro que está lá 24 horas por dia, é o enfermeiro que as pessoas recorrem a qualquer hora, e é isso que tu estavas a falar, o toque, o olhar, uma palavra pode ser às vezes muito importante no decurso da doença, e nós estamos lá sempre, isso aí não há dúvida. E o desafio que eu vejo na enfermagem para o futuro é exatamente manter este cuidado humano, esta proximidade perante tanta tecnologia. Nós hoje temos doentes que estão em casa monitorizados e não têm ninguém. Temos telemetria, temos muita coisa a acontecer que pode ser uma barreira nesse toque, nesse cuidado, e eu acho que esse é o grande desafio da enfermagem. E arranjar aqui um equilíbrio, não é? Exatamente, entre a relação humana. E manter essa relação humana com as pessoas, que faz grande diferença. Porque, como eu estava-te a dizer, há muitas pessoas que saem do hospital e aquilo que levam, e se calhar só aí é que reconhecem realmente o trabalho do enfermeiro, é quando passam por um problema de saúde e percebem aquilo que o enfermeiro pode fazer e a diferença que faz ter um bom enfermeiro ao lado delas. Muito bem. Que conselhos é que tu davas aqui para quem quer abraçar a carreira? O primeiro conselho é: não vão para a enfermagem. Isso é mentira. Tenho muitas dúvidas que desse esse conselho. Não, isto era só uma piada, claro que não. Muita gente diz que é a profissão mais nobre do mundo, a enfermagem. E eu acho que se uma pessoa toma essa decisão em consciência e abraça esta profissão, está a tomar o passo certo. Os conselhos que eu dou é nunca perder o foco, trabalhar a resiliência, porque muitas vezes é complicado lidar com determinadas situações, e mais do ponto de vista prático, eu acho que os enfermeiros devem se dedicar a uma área de enfermagem, porque quando eu tirei o curso e comecei a trabalhar, havia muita ideia que o enfermeiro devia saber tudo e mais um bocadinho de tudo, e depois acabas por saber em especificidade pouco de algumas coisas, e portanto eu acho que o caminho passa muito por tu diferenciares numa área, investires nessa área, e portanto tu vais ser reconhecido nessa área. Portanto o meu conselho é fazer o curso de base, procurar um foco dentro da enfermagem, numa área de cuidar, e investir nessa área para se tornar relevante nessa área. Muito bem. Já sabem que se estiverem a pensar concorrer a enfermagem e quiserem alguns conselhos ou alguma mais informações, podem contactar contactar o podcast, que eu meto-vos em contacto aqui com o Luís. Vamos então agora entrar aqui um bocadinho aqui naquilo que era aqui a nossa experiência, que já vai fazer em novembro 2 anos de 5am. Isto o tempo voa, não é? Podes querer. E começar aqui a abordar aqui pela parte da mudança de hábitos. Tu estiveste também habituado aqui ao longo da tua carreira a ir mudando várias vezes de local de trabalho e de desafio, por isso a mudança acaba por ser um daqueles fatores que leva a que as pessoas não
não mudem tanto ou não abracem tanto novos desafios. Quão difícil é que tu achas que é mudar hábitos? Olha, eu acho que é difícil mudar hábitos. É muito difícil mudar hábitos se tu não estiveres habituado a mudar de hábitos. Isto parece mas estranho, faz sentido sim, mas é faz estranho. algum sentido, porque eu acho que existem pessoas que têm essa disponibilidade já nos seus genes, são mais aptos para lidar com essa mudança, mas eu acho que tu consegues treinar isso. E eu sempre me vi como uma pessoa difícil para ter esse tipo de comportamento, mudar de hábitos, porque, e vamos ser francos, a nossa área de conforto limita-nos a fazer essa mudança muitas vezes, e a nossa cabeça perante um evento de mudança vai-nos sempre dizer para não dar esse passo, porque vamos estar mais confortáveis daquela maneira e portanto vai-nos proteger. Se tu treinares esse mecanismo, essa consciência de que o desenvolvimento está exatamente fora da tua zona de conforto, tu vais conseguir criar esse hábito de fazer estas mudanças de hábito. E é curioso esta nossa metodologia de treinar às 5 da manhã surgiu, acho que assim, espontaneamente numa ideia tua, num treino. Vamos fazer um treino amanhã às 5 da manhã. Eu concordei com isso. E a partir daí nós percebemos que podíamos criar aqui um hábito diferente, uma rotina que no início não foi fácil, nada fácil, devo dizer, porque acordar às 4:30 da manhã para vir treinar às 5 é duro no inverno, com mau tempo, muitas vezes a deitar tarde. Nós ainda por cima começámos em novembro, portanto a coisa não estava fácil. Na altura crítica do ano, e aquilo que eu percebi é que passado algum tempo de nós nos dedicarmos a este horário, as coisas já saíam de outra maneira e já não custava sair da cama da mesma maneira. E eu acho que tu falaste não sei se foi num post ou num dos teus episódios, tu disseste uma coisa que faz todo o sentido, que eu não encontro a palavra em português. Tu falaste em accountability, que em português poderia ser se calhar compromisso, mas é um bocadinho diferente, porque é um compromisso com alguém. Com alguém, sim. Não é? Tu tens aquela pessoa, portanto eu acho que uma das coisas que pode ajudar uma pessoa a mudar hábitos é encontrar alguém, encontrar pares que estejam na mesma sintonia, porque é diferente eu acordar às 5 da manhã sozinho, saber que vou treinar sozinho e se calhar fico na cama, porque não tenho ninguém do outro lado com esse compromisso. Outra coisa era às vezes eu acordar e pensar, ele já deve estar a caminho, eu tenho que ir. E isso faz toda a diferença. Portanto, eu acho que quando mudamos de hábitos, se tivermos alguém, se conseguimos partilhar esta decisão com alguém, vai tornar o processo mais fácil. E aquilo que os estudos dizem, daquilo que eu ouço em podcast e que leio algumas vezes, é que tu, para criares um hábito, tens que manter esse hábito pelo menos durante 21 dias. Portanto, é um processo difícil no início, e a gente percebeu isso, mas depois de criares o hábito, a coisa flui. E se tu sais dessa zona de conforto, se tu crias esse novo hábito, quando tu fores colocado perante nova decisão de mudar outro hábito, eu acho que vai ser mais fácil. Por isso eu acho que é uma coisa que se treina. Não, sem dúvida. Aqui relativamente aqui à mudança de hábitos, eu acho que há duas considerações muito importantes. A primeira é que as mudanças devem ser lentas e ponderadas. Ou seja, se nós formos muito radicais, e acho como tudo na vida, quer com as dietas, quer com especificamente nesta questão das mudanças, tentamos fazer uma mudança muito brusca, acho que é muito mais difícil de implementar. Porque eu lembro-me quando começámos nos primeiros tempos, acabámos por não começar logo às 5 da manhã. Começámos um bocadinho mais tarde. Primeiro começou às 5h45, depois puxámos um bocadinho mais para trás, passado duas semanas. E o facto de ser gradual acabou por ajudar bastante. Principalmente porque nos primeiros tempos chegávamos a casa, e certamente tu também eras igual, acabava por estar 9 e pouco, já estava completamente arrebentado no sofá, dormia já por todo lado. E à medida que o tempo foi passando,
e que continuei a acordar cedo, continuamos a acordar cedo, já dava por mim a aguentar até mais tarde. Obviamente que é impossível, quem quiser ter o sono é muito importante para a recuperação. Claro que Portanto, não aconselho estar a deitar à 1 da manhã e acordar às 5. Mas, principalmente para nós que acabamos por estar com a família já naquela parte final do dia, também se não estamos com eles, acordamos mais cedo para depois ganhar tempo com eles, mas depois também não estamos com eles, também acaba por não ser uma vantagem. Então acho que é importante ir fazendo pequenas mudanças de forma a que se atinja aqui um equilíbrio entre a hora que se acorda e depois a hora que se deita também. Mas a sensação que eu tenho é que sempre que a gente treina às 5 da manhã, após fazer o treino, após tomar o duche, parece que uma grande parte do dia já está concluída. Já ganhámos o treino, já ganhámos aquele boost inicial da manhã e faz uma diferença enorme quando eu vou trabalhar depois de treinar ou não treinar. E para além disso, eu como faço turnos de 12 horas, esta é uma oportunidade ideal para mim para treinar, porque fora disso já não consigo treinar. E portanto eu faço aqui o meu apelo a ti. Para te voltar aqui voltar a buscar. Vamos voltar agora com calma. Agora, a segunda coisa aqui na mudança de hábitos, sem sombra de dúvidas, era aquilo que estavas a dizer. Costuma-se dizer que nós sozinhos vamos mais rápido, não é? Mas acompanhados vamos muito mais longe. E essa é uma máxima que se pode facilmente adaptar aqui a esta situação, porque quando nos colocamos num desafio novo, se nós tivermos essa accountability, se nós tivermos esse compromisso com alguém, é sempre muito mais fácil. Não só nessa questão de ter companhia, porque é muito diferente vir para aqui, não é? É que às 5 da manhã quem experimentar vai perceber que é um mundo muito solitário, porque não há trânsito, nós saímos de casa até aqui e não apanhamos um carro, não há ninguém online no WhatsApp, isso acaba por ser uma coisa boa, mas depois vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. E nós termos alguém ao nosso lado é importante, porque de facto é difícil. Há dias em que nós nos deitamos mais tarde, acordamos ali às 4h45, a vontade é virar para o outro lado, mas se nós sabemos que a outra pessoa está lá e já está a levantar ou já vai a caminho, nós vamos também levantar e vamos a caminho para nos juntarmos. Portanto, eu acho que esse é um dos conselhos que sem sombra de dúvida deixo. Quem quiser aqui um novo desafio, arranja alguém com quem se desafiar, porque isso é muito importante. Mesmo, por exemplo, adotando uma nova rotina de alimentação, se for feita juntamente com o parceiro, sem dúvida. E se eu tentar deste lado e tu, quando queres fugir da rotina, eu dizer, mas nós estamos, e quando a mim acontece a mesma coisa e dizes tu depois a policiar-me, digamos assim, é muito mais fácil de atingir o objetivo. Vamos então entrar aqui, esta foi só uma pequena introdução aqui na parte da mudança de hábitos, e entrar aqui na parte das 5 da manhã. Já acabaste por dar aí um spoilerzinho, mas achas que essa parte de conseguires treinar e conseguires adicionar o treino ao teu dia é o mais importante, o treino das 5 da manhã? O que eu encontro de benefício no treino das 5 da manhã, para além daquilo que já disse, que é conseguir treinar efetivamente, porque caso contrário é muito difícil com turnos de 12 horas conseguir treinar, ou antes, eu entro às 7h30 ou às 8 e saio às 20 ou muitas vezes mais tarde, portanto acaba por ser quase impossível realizar o treino aqui na box. Portanto essa é a vantagem de conseguir fazer logo o treino. Outra das vantagens que eu sinto é aquele boost energético que tu tens quando acabas de treinar e quando tomas o duche e quando sais daqui e apanhas esta primeira luz do dia. Eu acho que é fundamental para o resto do dia. E o que eu vejo acontecer é a malta chega ao trabalho ainda com sonolentos e eu já estou com outra dinâmica. É mesmo assim, é porque nós já estamos acordados há 3 horas atrás, não é? E, portanto é quase tu posto à frente do resto do mundo. É uma série de horas. Uma série de horas e, portanto, a dinâmica é completamente diferente, a energia, a disponibilidade para o trabalho é completamente diferente e, portanto, acho que esses são os maiores benefícios que eu encontro em trabalhar às 5 da manhã. Eu também acho que aqui esta parte do facto que eu estava a dizer de ser um mundo solitário, especialmente para mim, que sou bastante viciado no telemóvel e há muitas chamadas, muitas mensagens, acaba por ser também um momento onde desligas.
É, onde acaba por desligar. É bom assim, estar assim também sem ter sempre o telemóvel a vibrar ou sem estar sempre a tocar. E acho que essa é uma vantagem, dá para focar bem mais no treino. Depois, então, se tivermos companhia, é mais fácil de treinar. Como é que, relativamente a esta parte da alimentação, como é que é com as 5 da manhã conseguir manter uma rotina? Porque quando começaste, acabaste por notar que chegavas à noite com mais fome, ou conseguiste adaptar bem a tua alimentação ao facto de estares acordado aqui mais 1 ou 2 horas do que o normal? Não, a única coisa que eu tive que mudar foi o treinar sem comer antes. Foi uma coisa que eu consegui fazer, era chegar aqui em jejum, beber café e realizar o treino, que era uma coisa que eu habitualmente não fazia, porque eu não treinava tão cedo, não é? Porque quanto ao resto não noto grandes diferenças, porque eu como enfermeiro os meus horários de alimentação são completamente distorcidos. Trocados. É muito difícil manter um equilíbrio na alimentação, porque às vezes tenho que comer em 10 minutos, 15 minutos entre cirurgias e acabo por cometer muitos erros no ponto de vista da alimentação, mas porque sou mesmo limitado em termos de tempo e acho que isso não ajuda. Em relação ao treino em jejum, que foi uma coisa nova para mim, acho que correu bem, não encontrei assim nenhuma dificuldade. Se calhar no início notava assim um bocadinho mais... menos disponibilidade energética. Se calhar no início, mas depois o corpo acho que se adaptou e depois consegui... Já fluiu bem. Já. Por acaso também foi numa altura, agora não, mas depois consegui, aqui juntamente com o nutricionista, encontrar aqui uma estratégia de alimentação para esta hora. Mas durante muito tempo treinei também em jejum. É algo que cada corpo se adapta. Conheço malta que não consegue, conheço outro que não consegue depois de comer. Conheço malta que treina há anos em jejum só com o café e sente-se bem. Como tudo na vida, é importante irmos testando. Tal e qual como isto das 5 da manhã, é sempre bom. Eu costumo falar muitas vezes nisso. Quem me pergunta ou quem me aborda sobre o tema, porque há muita gente que fica curiosa e gostava também de abraçar, e que ao longo do tempo foi tentando abraçar, e que às vezes é mais complicado por causa da consistência. O que é importante não é as pessoas acordarem às 5 da manhã, ou acordarem às 6, ou às 7, ou às 8, ou às 9. O importante é a pessoa encontrar uma rotina que lhe faça bem. Porque, acima de tudo, eu lembro-me quando comecei a treinar às 5 da manhã, foi para conseguir ganhar tempo com a minha família, porque eu estava a perceber que não estava a conseguir encaixar o treino numa hora onde depois não conseguia usufruir com a família. Então preferi puxar para trás, ganhar esse tempo que tu dizes. Nós chegamos às 10 da manhã, já parece meio-dia, ou 1 ou 2, ou aquilo que seja. E tens essa disponibilidade para a família. Exatamente, e ganhar é uma coisa que consegui começar a treinar com consistência, treinar todos os dias e ainda assim ganhar o tempo. Nos primeiros tempos, como eu disse, foi mais difícil à noite, sem sombra de dúvidas, que foi um dos grandes desafios, foi conseguir reequilibrar à noite os sonos, mas depois o corpo humano é uma máquina incrível, não é? No fim, estarmos naquela adaptação e do primeiro choque, de facto foi algo que nós nos habituámos bem, e que sem sombra de dúvidas vale a pena quem quiser experimentar que experimente. E se não se adaptarem, não fiquem tristes, porque o mundo é assim, é redondo e há muitas coisas que para nós funcionam e para outras pessoas não funciona, e cada família tem mesmo a sua dinâmica, por isso é importante ir adaptando. E quantas pessoas é que já não disseram ou já não te chamaram maluco sim. às 5 da manhã? Mas isso é engraçado, porque nós olhamos para as rotinas dos outros, né, e dizemos que eles são malucos, mas cada um tem a sua consciência. Se nós formos, por exemplo, a Nova York, e se formos às 5 da manhã correr para o Central Park, se calhar encontras muitos. Nós não somos um maluco, aquilo são centenas e centenas de malucos. Aqui em Portugal é que não há tanto essa rotina de treinar cedo. Para mim, quando venho treinar aqui à boxe às 6h30 ou às 7h30, se calhar em termos físicos, e quando vou correr essa hora noto que tenho outra performance, sem sombra de dúvidas, o meu corpo reage melhor ao treino no final do dia, mas a minha cabeça já estou a treinar completamente já desgastado. É verdade. Não é, sem sombra de dúvidas, que treinar de manhã, e essa foi um dos grandes desafios para mim ao longo da minha vida, porque quem me conhecia
e quem me acompanha quando eu tinha 24, 23, 22 anos, 25, 26 até aos 27 anos, e se eu dissesse que ia trabalhar antes das 10 da manhã, o pessoal dizia que eu era maluco. Não, como é que é possível? Não é impossível. Porque eu nunca ia, mesmo no próprio trabalho, acabava por estragar um bocadinho a minha chegada de manhã e saía sempre muito mais tarde, mas de manhã era sagrado. Quando eu agora, mesmo em condições normais, fim de semana, acordo tranquilo às 7 da manhã, 7h30, sem stress. O facto de também ter a Bianca também ajuda, porque ela também acorda muito cedo, mas é algo que não me custa, e acho que essa mudança de hábitos ao longo do tempo acabou por mostrar que de facto para mim a vida funciona muito melhor se eu acordar cedo, Claro. do que se eu puser as coisas todas para a tarde, porque depois é isso que estás a dizer, nós temos trabalhos exigentes e marcamos um treino para a noite e chegamos à noite e estamos completamente rebentados. A probabilidade de falharmos o treino, A disponibilidade não é mesmo. não é, é muito mais fácil nós dizermos assim, olha, treino amanhã, do que se vies às 5 da manhã ou às 6 da manhã ou às 7 da manhã e já está feito. E aquele treino já ninguém te tira. E treinar é muito importante, malta. E quem está a ouvir aqui o podcast e não treina, treinar é muito importante. Está mais do que comprovado cientificamente. Parte mental, parte física, saúde, sem sombra de dúvidas, é muito Aliás, importante. tu és culto nessa área do desenvolvimento pessoal. Se tu fores ler livros de hábitos de pessoas de sucesso, tu vais encontrar sempre o exercício físico e, sobretudo, numa hora precoce do dia. As pessoas com grande sucesso têm esse hábito de treinar cedo, de fazer logo o exercício físico às 5 da manhã, às 6 da manhã, e é essa hora que eles treinam e fica o treino feito e eles o resto do dia já estão com outra disponibilidade, e é isso que eu tenho lido. E nós temos dizemos entre nós o 5 AM Club, e existe mesmo um livro que fala disso, do Robin Sharma, que ele tem até curiosamente uma metodologia diferente que propõe para fazer às 5 da manhã, que se divide em 3 slots de 20 minutos cada uma, em que 20 minutos iniciais são para exercício físico, e ele acaba por propor um treino de alta intensidade durante esses 20 minutos. Os segundos 20 minutos para uma área de meditação, e a terceira slot de 20 minutos para desenvolvimento pessoal, por exemplo, ler um livro, ouvir um podcast ou qualquer coisa, e ele propõe isto às pessoas que querem ter sucesso. E portanto acho que nós estamos no caminho certo. Treinamos 1 hora, portanto falta o resto agora encaixar. O que é que tu achas relativamente aqui a esta parte do mindset e da resiliência, o facto de abraçares um novo hábito, e um hábito que não é fácil, não é? Que é difícil acordar mais cedo do que o normal, e principalmente com essas pressões extra de quem vê de fora, assim, vocês são malucos, ou tu és maluco, ou porque é que estás a fazer isso, ou porque é que não ficas na cama que está bem? Achas que isso influencia também a parte do mindset e da resiliência? Eu acho que sim, eu acho que o facto de tu te colocares neste desconforto de uma forma consistente vai-te criar essa resiliência perante outras adversidades no teu dia-a-dia. Se tu te colocas no desconforto de uma forma regular e habitual, vai ser muito mais, na minha opinião, vai ser muito mais fácil tu, perante um novo desafio, encontrares formas de lidar com essa dificuldade. E essa resiliência vem muito desta tua tomada de decisão de te colocares no desconforto. E, portanto, perante outro desconforto, tu vais estar mais preparado. E outra das coisas que nós fazemos e que tentámos fazer, que foi os duches de água fria ou os banhos gelados, vem muito nesse caminho. Tu colocaste em desconforto para ser mais confortável tu lidares com desafios. Eu acho que é uma coisa que não se mede, é uma coisa que não consegues dizer, olha, estou mais resiliente 10%, mas eu acredito que te torna mais resiliente perante as adversidades, sem dúvida. Eu acho que, sem sombra de dúvida, sair da zona de conforto é, de facto, aquilo que nos faz crescer. Ao longo desta temporada, isto também é uma season final, é sempre bom fazer aqui um recap. Acho que não houve um episódio onde não se falasse nessa questão de sair da zona de conforto, principalmente em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento.
e em termos na capacidade da aquisição de novas competências e capacidades, sair da zona de conforto é fundamental. E isso foi uma questão para mim, foi central em toda, desde a parte e falei com muita gente de muitas profissões diferentes, da parte de empreendedores, gestores de equipa, líderes, fotógrafos, todas as pessoas com quem acabei por conversar aqui nesta temporada falaram nessa importância de sair da zona de conforto para crescer, sem sombra de dúvidas. E eu acho que o facto de fazermos algo que até então não era uma rotina, não é? Entrar num novo ciclo horário, toda essa adaptação que isso leva, a adaptação da família, tudo isso vai construindo um mindset que mostra que, ok, a mudança é possível e eu sou capaz. Eu acho que essas duas questões são ferramentas muito poderosas naquilo que nos leva a atingir outros patamares. E sem sombra de dúvidas, a ação é a única forma de fazer acontecer. Não importa nós acharmos que temos que fazer isto ou que devíamos fazer aquilo, mas depois se efetivamente não agimos, não vamos conseguir. Sem dúvida. Não vamos conseguir ir em frente. Realmente também tinha aqui essa antes de entrarmos aqui na parte final, daqui dos banhos frios e dos banhos de gelo. Foi uma coisa que começámos aqui com os banhos frios, não é? Acabaste depois por comprar uma banheira de gelo. Como é que foi aqui a experiência para ti, Luís? Olha, foi desafiante mais uma vez. Espera. Desculpa aí, houve aqui um problema técnico. Como é que foi a experiência, Luís? Contei. Olha, a experiência foi desafiante, foi desconfortável. Se bem te lembras, nós quando começámos isso também era na altura do inverno. Sim, não começámos logo nos primeiros tempos, mas começámos ali em janeiro, Sim. se não me engano, janeiro, fevereiro. Com um frio desgraçado. Incrível. Com a água a sair aqui destes tanques, que nem consigo descrever. Eles mudaram o tanque de propósito quando eles ouviram aqui a nossa conversa no balneário e vamos pôr água ainda mais fria para arrebentarmos com a vida deles. Aquilo até doía no corpo. Mas a sensação pós-banho gelado era sempre incrível. E custa sempre. Custa sempre. Não passa a ser confortável, mas isto vem muito naquilo que tu estavas a dizer de se nós nos colocarmos perante este desconforto, eu acho que perante outros momentos desafiantes nós vamos ter outra preparação para lidar. Pelo menos é nisto que eu acredito e é por isso que eu faço. É porque a cabeça vai-me dizer para que é que vais fazer vais-te pôr debaixo de água fria, para que é que vais-te pôr dentro de água com gelo, tu és parvo, para que é que estás a fazer isto? Mas sou eu contra a minha consciência. Cabeça, claro. E eu acho que isso é um exercício que toda a gente devia fazer, porque a cabeça vai-te sempre puxar para a água quentinha. Isso aí não há sombra de dúvidas. E tu venceres esse desafio quase de uma forma diária vai-te trazer, é aquilo que eu acredito, vai-te trazer muitos benefícios, para além do que existem estudos que dizem que tem propriedades anti-inflamatórias, do ponto de vista do sistema imunitário também tens boosts muito, muito positivos. O facto da descarga da adrenalina ajuda muito no parte do foco. Exatamente. Mas vamos deixar isso para um episódio mais à frente, que é uma das minhas ideias, porque falar especificamente só sobre essa parte dos banhos frios e depois eu convido para gravarmos os dois. E com base em ciência. Mas sem sombra de dúvida isso que estavas a dizer é muito, 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 muito importante, essa parte de nos colocarmos no desconforto e de facto com o tempo... Não ia dizer que não se torna mais fácil, nunca é fácil, mas acabamos por ficar um bocado mais habituados. Claro que sim. Mas é sempre Mas uma das grandes diferenças que eu mudei é que eu acho que houve 2 ganhos. Quanto a mim, isto não parece nenhum estudo científico, nem claro. Foi algo que eu notei que aconteceu. Pode ser mera impressão minha, mas é muito mais fácil entrar agora na água do mar. Sim. Eu notei o mesmo. Mesmo em condições de mar mais frios, onde eu sei que antigamente não metia lá um dedo e desaparecia para 500 metros de longe, mas e agora vou e fico e saio. E a outra é que comecei a usar muito menos roupa ao longo de quando está frio. Ok. Sinto muito menos necessidade de estar tão agasalhado como estava antigamente.
Olha, isso é uma coisa que eu nunca reparei, mas é curioso também perceber isso. E mesmo em condições normais, agora uso quase sempre t-shirt, e mesmo no inverno uma camisola ou um casaco simples por cima de uma t-shirt. Has de reparar. Ok. Mas por acaso foram Vou as duas mudanças que eu detectei. Mas sem sombra de dúvida. Só acho que isto anda muito aqui à volta, que é esta parte da mudança de hábitos, vai ver dos banhos. Vai bater novamente aquilo que estávamos a conversar da zona de conforto. Nós ao sair da zona de conforto e ao sairmos nestes pequenos 30 segundos, 1 minuto, não é? De sair da zona de conforto, depois leva-nos até... Que é isso, um desafio, tomar banho de água fria todos os dias. Exatamente. Naquele gelo, portanto isso para mim já não... Eu acho que até que depois acaba por ser inconsciente a forma como tu lidas com a adversidade, mas esta resiliência pode vir destas mudanças de hábitos, eu acredito nisso. Não, sem sombra de dúvidas. Luís, estamos a chegar aqui ao fim, estávamos aqui a 45 minutos, ainda queríamos terminar aqui um bocadinho o treino express. Mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Então a mensagem final é: sejam resilientes, abracem o desconforto e não tenham medo da mudança, porque é aí que vão encontrar o crescimento, acho eu. Muito bem, fantástico. Da minha parte, resta agradecer aqui ao Luís, mais um episódio incrível, o terceiro episódio aqui comigo. Aqui aos nossos ouvintes, muito obrigado por estarem desse lado. Este episódio final já veio com bastante atraso, como contei no nosso Instagram. Tive uma avaria na nossa mesa de mistura. Esta mesa de mistura já é completamente aqui nova e foi também um desafio mexer com ela. Portanto, foi o sábado à tarde, estive aqui de volta dela para programar. Não foi fácil, mas sem sombra de dúvidas valeu a pena aqui por esta gravação. Agora vamos fazer uma pausa de algumas semanas. Voltamos só em meio de agosto com novos episódios. Resta-me agradecer todo o apoio dos nossos patrocinadores, que são incansáveis e incríveis, os nossos convidados, os nossos ouvintes, toda a gente aqui à volta do De Costas para a Plateia, sempre com uma palavra de apoio. Se continuo aqui a fazer isto, este é o 21º episódio aqui desta terceira temporada, eram para ser 12, portanto quase que fiz aqui o dobro. Se continuo é porque de facto o feedback que me chega e o carinho e a amizade, sem sombra de dúvidas, são um boost para continuar a fazer. Luís, muito obrigado. Vamos agora aqui escavacar aqui o cabedal aqui no instante. E a todos desse lado, já sabem, se por acaso nos ouvem através do Spotify, se conseguirem dar uma notinha generosa, nós agradecemos, para fazer chegar o podcast o mais longe possível. Se nos veem através do YouTube, tal e qual como foi aqui na apresentação dos patrocinadores, por favor, subscrevam o nosso canal. É também muito importante para nós e é uma forma de apoio que às vezes não custa nada, mas faz muita diferença em quem abraça este tipo de projetos. Fiquem atentos às novidades no nosso Instagram, fiquem atentos também ao nosso Spotify. Se ativarem os alertas, já sabem, este episódio vai-vos logo dar um sinal de que foi carregado. E muito obrigado a todos por estarem desse lado, Luís. Um abraço forte, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos.